Vamos falar de esportes. Mostra ele lá, ó. Tá sentadinho. Ó a carinha dele, ó. Vamos ver o 2x0. O 2x0 ali nos palmeirenses. Eu não sei o que ele vai comentar. Boa noite, William Lopes. Ó, o telefone aqui que eu esqueço de dar pra Letícia pra ela bater umas fotinhos nossas aqui, por favor. Que bom. Senhor William Lopes. Tudo bem ou não? Tudo na Santa Paz. Maravilha, boa noite para todo mundo que está curtindo aí o Tribuna. Muito Olha, bom. Eu quero saber, deixa eu ver por onde que nós vamos começar aqui a nossa conversa. E o que o senhor quer saber? Eu quero saber o seguinte, vamos começar já do Corinthians e Palmeiras, vamos? Vamos. Tá pegando fogo, estamos com uma audiência boa, vamos falar do Corinthians e Palmeiras? Bom, foi 2x0. Né? Tá bom pro Corinthians, não tá bom pro Palmeiras. Eu não sei. Né? 2x0. Foi um jogo polêmico, mas antes de entrar na polêmica, eu quero que você faça uma avaliação para mim do jogo. Vamos lá. Um jogo que o Palmeiras entrou em campo com um time melhor no papel, mas que dentro do campo não jogou o que tem no papel. Uhum. Então, o Corinthians, que tem um time mais limitado, digamos assim, com relação ao Palmeiras, inferior tecnicamente, mas que jogou mais, com muita raça, o estilo Corinthians mesmo. Esse gol foi maravilhoso pelo corte que o Rodriguinho deu, batendo ali. Não, foi um jogo bonito, não é verdade? Não foi bonito o jogo? Bonito o jogo. Foi bonito o jogo, foi legal. Muita raça do Corinthians, um belo gol de pé esquerdo bonito mesmo. Do Rodriguinho. Olha como ele deixou 2 jogadores no chão, ó, do Palmeiras. É uma jogada que a gente há muito tempo não via no futebol, hein? O Rodriguinho realmente é um bom jogador. Às vezes fica devendo em algumas situações, mas hoje ele fez essa partida ontem, né? Ele fez a diferença assim nesse lance, individualmente falando. E o Corinthians com mais essa determinação a mais do que o Palmeiras no jogo, conseguiu ser superior, jogou mais, mereceu ganhar. Não há o que questionar. O Corinthians estava mais focado, na sua opinião, ou não? Talvez o Palmeiras sabendo, e isso tem muito no futebol, o Palmeiras sabendo que tem um time melhor, ele já entra diferente. O Corinthians sabia que tinha um time inferior ao do Palmeiras. Então ele tinha que... A gente usa muito... A gente não, todo mundo ligado ao futebol usa muito essa gíria de comer grama. Então o jogador que come grama, no caso, o time que come grama, que mostra mais raça, isso que eu quero dizer, esse time sai na frente, mesmo tendo um outro poderoso como o Palmeiras, que tem um timaço no papel, com um time com alto investimento aí desde o ano passado, né? Tá. Agora, vamos entrar na polêmica? É que tá essa imagem aí da polêmica. Então, exatamente essa imagem aí. Não sei se eu combinei lá com a técnica, mas acabou dando certo. Você foi falando bem na hora, coincidentemente. O que você achou, primeiro, dessa questão? Tem muita gente falando que o jogo teve favorecimento da arbitragem para o Corinthians. Essa história, aliás, que sempre permeou o jogo. Não sei, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Não teve. Não teve. Não teve. O pênalti foi claro. E até a gente entrevistou o árbitro do jogo. E o árbitro... Vocês viram aí o lance, né? Ele demorou para dar o pênalti. O pênalti existiu. Até então, ele não tinha visto e não tinha convicção total do pênalti. Então, ele deixou o lance seguir. E o Corinthians teve a chance até de fazer o gol nessa sequência da jogada. Houve o cruzamento, a bola sobrou para o Henrique, vocês viram aí de casa. E aí, o Henrique tentou bater de pé esquerdo e a bola foi para fora. Nesse momento, o árbitro foi... porque ele viu a perna do jogador do Corinthians sangrando muito. Porque a chuteira do Jailson fez um corte na perna do jogador do Corinthians. Isso é mais prova do que nunca que houve o contato. Ele entrou com a sola e acabou pegando. Então, o pênalti existiu. Abertamente, o pênalti existiu. Aí veio a polêmica da expulsão do Jailson. Eu acho que ele não precisava expulsar o Jailson. Você acha que não? Mesmo... Foi uma entrada forte. Foi. Até chegou a abrir, fez furo, inclusive, lá o árbitro disse que fez 2 furos da chuteira no jogador para sair sangue. Da trave, né? Não deu... Agora, é o seguinte, todo jogador, todo goleiro sai para se defender num lance como esse, sai bem daquele jeito, que seja com o pé, ele chega para se defender numa dividida. Então ele estava na dele também. Então, talvez a expulsão não precisava acontecer.
pênalti foi, a expulsão poderia ser um cartão amarelo, por exemplo, mas no entendimento dele e na entrevista do juiz, ele deixou claro que pela gravidade do caso, abrindo, rasgando a perna do jogador do Corinthians e saindo muito sangue, ele expulsou. A interpretação do árbitro, impressionou e pronto. E para terminar, o pênalti muito mal batido pelo Jadson, que foi para fora. Eu pensei que você não ia falar disso aí, é verdade. Foi muito mal batido, mal aproveitado, né? Mas pois aí depois o Corinthians fez o segundo gol também de pênalti com o Cleison, que fez uma grande partida. E a vitória foi merecida, não há o que questionar, foi merecida. Muito bem. Olha, por falar em Corinthians, né? Ele está tentando contratar o Alex Teixeira, não é? Isso. Como é que você vê essa contratação? É um belo jogador que está no futebol chinês, bom jogador sim, para voltar para o Brasil, ainda mais na atualidade do nosso futebol, que a gente está meio em carência, aí, vivendo essa carência do centroavante, né? Uhum. Ele não tem a característica do 9, aquele centroavante. Ele cai pelos lados, mas é um jogador que o Corinthians está procurando depois da ausência do Jô, que foi embora para o futebol do Japão. Não que ele tenha a mesma característica do Jô. O Jô é mais centralizado na área. Esse menino, esse Alex, ele cai para os lados. Mas é um jogador que viria para ajudar muito esse time do Corinthians. Mas a situação está um pouco delicada porque o time chinês, o Jiangsu Suning, aumentou o preço, combinou uma coisa e não está cumprindo. Então a coisa está ficando mais demorada para se resolver. Mas o problema é que o Corinthians estreia na Libertadores essa semana. Então já não vai contar com esse jogador, não vai dar tempo para inscrever esse jogador para a primeira fase da Libertadores. E a janela do futebol internacional fecha quarta-feira, então é outro problema. Ou seja, é um negócio da China. Da China. Está sendo nesse momento. Agora, se concretizar, vai ser bom para o Corinthians. Vai ser bom para o Corinthians. Vamos falar de São Paulo, ó. O técnico está pressionado, né? Dorival Júnior, né? O time empatou com o Ferroviária de Araraquara, foi 0-0. Tem os lances aí, solta pra gente aí, o Thiago. 0-0, um jogo que o São Paulo até teve chance de conseguir a vitória. O Tadeu, esse goleiro da Ferroviária aí, defendeu algumas bolas muito importantes. Também chama a atenção que ele salvou o time, mas muitos chutes dos jogadores, a gente vai ver, foram em cima do próprio Tadeu. Né? A gente vai dar uma olhada, principalmente no segundo tempo, quando as chances foram criadas e os chutes foram muito em cima do Tadeu. Claro, não vamos tirar o mérito do Tadeu. O Tadeu fez uma grande partida salvando o time da Ferroviária. E esse empate deixa o time mais pressionado ainda do São Paulo com o Dorival Júnior, sem dúvida nenhuma. Os resultados não aparecem. Você acha que ele roda? Pela cultura do nosso futebol, não agora, mas na sequência do trabalho, se os resultados não continuarem aparecendo, vai rodar. Não deveria ser assim a cultura do nosso futebol. Eu também acho. Porque eu acho muito ruim isso, né? Não dá continuidade ao trabalho. Aquela história que a gente já falou aqui no Tribuna várias vezes, né? Exatamente. Essa cultura não. Vocês estão vendo os lances aí? Algumas, claro, ele foi buscar, o Tadeu foi buscar, mas outras foram chutadas em cima dele. Essa de longe, sim. Então, o São Paulo perdeu grande chance. Poderia ganhar de 1, 2, 3-0, porque teve chance de marcar. E melhor para a Ferroviária, que leva para Araraquara um ponto importante aí, que está tentando fugir da situação na qual se encontra nesse momento. O São Paulo precisa se reencontrar. Mas aí eu diria que, primeiro, as contratações, você tem que ver se foram ideais para o time, na minha opinião. Deixou o time muito lento com esses jogadores acima dos seus 35 anos. É claro que esses jogadores não correm e não jogam como jogavam 10 anos atrás. Então isso também pesa. Então deixou o São Paulo, tem que ver isso, deixou o São Paulo muito lento. Eu fui para Itu acompanhar o jogo, senti o time lento. Aqui contra a Ferroviária, repito, teve chance de ganhar o jogo, mas em algum momento está muito lento. Quando pegar um time num campeonato forte aí, a coisa pode se complicar. E aí sobra para técnico, essa é a cultura nossa. Essa é a cultura nossa. Manda aqui um abraço para o Ronaldo de Jaboticabal, que tem uns comentários muito divertidos aqui. Pode continuar escrevendo que eu estou lendo aqui, acho o máximo. Vamos falar do Fluminense e do Flamengo. Foi 4-0 para o Fluminense, é o famoso Fla-Flu, mas assim... Perdeu aquela característica, né, do embate, ou você acha que ainda tem aquele glamour do Fla-Flu, hein?
Tem. Mas é claro que quando você tem um Fla-Flu daqueles momentos mais para trás, aí, de anos atrás, no Maracanã, boa, década de 80, 90, Maracanã lotado, com a divisão, metade do Maracanã com uma torcida, metade do Maracanã com outra torcida, aí era outra situação, né? Agora, esse resultado foi maravilhoso para o Fluminense, que está se reestruturando. Olha só, estamos aí com os gols. O Flamengo tinha um time reserva porque tem Libertadores, então os times começam agora a poupar pensando nessa competição. Mas o Fluminense está se reestruturando e consegue 4-0 num rival como o Flamengo. Agora, né? Posso entrar no assunto também polêmico? O Clássico foi disputado em Cuiabá. Como é que pode ter falta de estádio, William Lopes, no Rio de Janeiro, que foi sede da Copa? Explique isso pra gente. É muito triste. Nós já chegamos a falar aqui no Tribuna, né? Sim. A final do primeiro turno, por exemplo, foi em Cariacica. Pois é. Esse jogo aí foi em Cuiabá. Um Fla-Flu em Cuiabá. É muito triste, né? Então a história os cariocas estão... Então, né? A história do Maracanã não consegue ser resolvida, né? Impressionante. Tendo o Maracanã lá e você jogar em Cuiabá um Fla-Flu, não é verdade? A final da Taça Guanabara, que foi o primeiro turno, ser em Cariacica, isso é inadmissível, né? Então daqui a pouco terá a final do segundo turno fora do Rio. Aí tem a final, os campeões do primeiro turno com o segundo turno decidindo o Campeonato Carioca fora do Rio, desse jeito que a gente está acompanhando. Aí vai começar o Campeonato Brasileiro com a Libertadores. Esses times não vão conseguir jogar, o Flamengo, no caso, não vai conseguir jogar no Rio de Janeiro. Tem o seu estádio, claro, mas tem que se pensar. Você acha que está longe de resolver essa situação? Para o povo carioca que ama aqui o Tribuna Independente? Pois é, eu estou torcendo para que resolvam o mais rápido possível, mas está muito demorado resolver essa situação, está muito lenta, está vagarosa demais essa situação, está demorada e a gente está lamentando que o tempo está passando e nada se resolve. Pois é. Principalmente tendo o Maracanã, eu repito, tendo o Maracanã, né? Pois é. Vamos falar do Grêmio? Vamos lá. O Grêmio ganhou no final de semana, continua correndo risco de rebaixamento, né? Mas pelo regulamento ele pode cair, mas pode se classificar também. Como é que é isso daí? Explica pra gente que eu não entendi até agora. É que essa situação do Campeonato Gaúcho é a mesma do Campeonato Mineiro. São 12 times no total e se classificam 8. Então tem 12, classificam 8. Então o Grêmio está jogando com time reserva nesse começo de ano, porque entrou de férias mais tarde, em função do Mundial que teve em dezembro. Mas, com essa situação, está correndo risco de rebaixamento, né? Está em 10º nesse momento. De 12, está em 10º. Está correndo risco de rebaixamento, mas só que se ele conseguir esses resultados positivos nessas últimas rodadas aí, vai conseguir se classificar, porque até o 8º se classifica. E você entrando nos 8 ali, você tem chance, evidentemente, de brigar por título. Claro. Agora, o detalhe curioso é que na última rodada dessa fase, o Inter joga com o Grêmio. Os rivais se encontram. Imagine se o Grêmio estiver precisando de resultado para não cair. Imagina a vontade do Inter de jogar o Grêmio para a segunda divisão. Então, tem isso também. E a gente vai ver logo, logo. Vamos ver se o Grêmio... Claro que o Grêmio vai ter um ano legal, porque vai ter os seus titulares em ação nas principais competições e tudo. Mas tem que abrir o olho, tem Grenal aí e o Inter pode derrubar o time do Grêmio para a segunda divisão. Jogo. 3-0, né? 3-0 o jogo foi bom. Foi bom. Bacana. Fez o dever de casa ganhando do time que foi campeão gaúcho, o Novo Hamburgo, né? Vamos no bate-bola, jogo rápido? Mineiro que, homenageando os mineiros aqui, principalmente os cruzeirenses, né? Que ainda não perdeu nesse ano, né? Tá falando do Chicão. Chicão Olha, tá tem feliz, uns vídeos, né, eu vou te mostrar depois que acabar o programa, uns vídeos do Chicão. Você vai... Torcendo bastante? Não é de torcida, não. Não? É da... É interno aqui. Ninguém entende nada aqui, não, mas é sensacional. Vamos falar da Libertadores. A Libertadores agora será com uma Liga dos Campeões? Como é que é esse troço decisão. Aí? A decisão? Então, a decisão que está todo mundo acostumado a acompanhar 2 jogos valendo o título da Libertadores, né? Um exemplo, quando o Corinthians jogou a decisão com o Boca Juniors, um jogo em São Paulo e outro jogo lá no La Bombonera, em Buenos Aires, né? Então, 2 jogos, um na casa de um time e depois na casa do visitante. Essa situação não vai ter mais, vamos experimentar, a Conmebol vai experimentar o que acontece na Liga dos Campeões. Uma sede só, um campo neutro, né? Então, vamos ver.
Aí você pergunta, vai dar certo? A gente vai ver, mas eu acredito que não. Eu vou embora. Mas ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Pergunta. Vai dar certo? Vai dar certo? Acho que não. Eu explico também. Você explica também? Uma coisa é o torcedor Jesus. da Europa. Por exemplo, um time espanhol e um time italiano decidindo a Liga dos Campeões. Aí vão decidir o jogo, de repente, a sede Campo Neutro, escolhem Alemanha. Aí tem trem daqui, trem dali, aquela facilidade para chegar, torcedor que não vai no caminho quebrando nada, tudo né, todo mundo civilizado, tranquilo, né? Aí, então esse já é o problema do torcedor sul-americano, que você disputar uma Libertadores, quem sabe, quem acompanha, sabe. É chamado, não gosto nem de falar essa palavra, guerra, né? Mas é guerra no futebol. Sim. É torcedor que briga, que faz estardalhaço, que o time vai dormir e a torcida vai lá soltar rojão para os jogadores não dormirem. Essa é a cultura da Libertadores. E, aliás, eu falo aqui uma coisa, hein? Tem até técnico, vou contar um segredo aqui, tem até técnico que motiva a torcida a ir lá e não deixar o visitante dormir. Ah, é? É. E técnico que foi de seleção. Técnico que fez vexame na Copa do Brasil, no Brasil. Ó. Descobriu, né? Descobri. Eu preciso segurar esse moço, hein? Você viu como ele tá hoje? Ele tá atacado. Não, eu tô respondendo a tua pergunta. Não, tudo só bem. Terminando, não, mas a pergunta que foi você que fez, não fui eu que fiz, não. E outra coisa que não dá certo isso na América do Sul, por causa, eu falei do exemplo na Europa, né? Da facilidade de chegar. Agora, a facilidade para chegar na América do Sul. Eu vou amanhã, sabe para onde? Para Colômbia. Olha. Vou amanhã para Colômbia fazer o jogo do Corinthians na quarta. E o jogo do Palmeiras na quinta. E os dois são na Colômbia. O jogo que acaba quinta, sabe quando eu chego aqui em São Paulo? No sábado. Olha só. Escala daqui, conexão daqui. Então é difícil. A distância territorial é muito grande. E aí eu pergunto para você de novo, vai dar certo? E aí? Ó, deixa eu fazer mais duas perguntas. Tem 1 minuto de programa. Tá bom. Lima, no Peru, vai ser sede só em 2019? Isso. Então, até o Maracanã chegou a possibilidade de ser sede. Mas o Maracanã não está nem sediando o Campeonato Carioca, né? Tô falando a verdade aí. Daqui a pouco os caras vão disputar aqui em São Paulo o Campeonato Carioca. Essa é uma beleza. Já teve jogo no Pacaembu de Clássico Carioca. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Everton Macedo de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Falou que tá todo mundo ligado aqui no Tribuna, adora o esporte. Aliás, vocês que gostam de esporte, a gente pode convidar vocês. Meu querido amigo Paulinho Júnior, está com Rede Vida Esportiva. Legal. Aqui na Rede Vida, é muito legal. Se vocês querem ficar por dentro de tudo que está acontecendo, Olimpíadas e tal, tem Rede Vida Esportiva. Paulo é nosso amigo. Boa sorte, Paulo. Deixamos um abraço e um beijo no coração. Ele e a Luciana, casal lindo, exatamente. Né? Lindo. Acabou o nosso programa, senhor William Lopes. Boa semana. Semana que vem a gente traz as novidades. As novidades. Certo? Vamos ver.